Olá, Deus abençoe demais a sua vida, tudo bem? Como vocês estão? No dia de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, um assunto que resolve 50% dos problemas de comunicação dentro da sua casa, no seu trabalho ou qualquer lugar onde você esteja. Hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens de amor. Talvez você saiba o que é e talvez você não conheça e nunca nem ouviu falar sobre isso. Então vamos lá, deixa eu explicar, deixa eu ser mais clara para você. Muitas pessoas vivem dentro dos relacionamentos, né? Amam intensamente, se esforçam, se doam, mas ainda assim não se sentem amadas. Isso acontece porque o amor não é apenas um sentimento, ele é uma linguagem. E toda linguagem, quando não é compreendida, gera ruído, frustração e gera dor. Imagine 2 pessoas conversando. Uma fala português e a outra fala inglês. Ambas querem se comunicar, mas nenhuma entende o que a outra está dizendo. O problema não é a falta de intenção, é a falta de interpretação correta daquilo que está sendo falado. Assim também acontece nos nossos relacionamentos. Muitos conflitos não nascem da ausência do amor, mas do fato de que eu expresso o amor de um jeito. O outro espera receber o amor de outro jeito. Quando isso não é entendido, surgem frases como do tipo: eu faço tudo por você e não é suficiente. Você nunca demonstra amor. Parece que eu me importo mais. A Bíblia nos ensina que Deus, ele é amor, mas também nos mostra que ele ama de formas diferentes. Ele fala pela palavra, ele se faz presente, ele serve, ele dá, ele toca a cura. O desafio cristão não é apenas amar, é amar como Cristo amaria aquela pessoa específica. Por isso, esse devocional sobre as 5 linguagens do amor não é apenas sobre relacionamento conjugal, mas é sobre família, não é só o relacionamento conjugal. Família, amizades, lideranças, igreja e a nossa caminhada diária cristã com o próprio Senhor. Ao longo deste devocional, você será convidado a identificar a sua linguagem principal, compreender a linguagem do seu parceiro ou compreender a linguagem de amor de qualquer pessoa que esteja no meio dos seus círculos de amizade ou no meio do seu convívio. Corrigir interpretações erradas e aprender soluções práticas para amar com mais sabedoria e menos feridas. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que o Espírito Santo nos ensine não apenas a amar, mas a falar a linguagem certa, no tempo certo, para as pessoas corretas, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Então vamos falar sobre a primeira linguagem de amor. Nós vamos meditar também no livro de... Deixa eu pegar aqui. Que é o nosso versículo-chave. Em João 13, 34. João 13, 34. 13:34. Assim como eu os amei,
vocês devem amar uns aos outros. Deus nos ama de forma perfeita, mas nós seres humanos, como seres humanos, expressamos e recebemos amor de maneiras diferentes. O problema não é a falta de amor, muitas vezes é a falta de compreensão da linguagem certa. Então vamos pela primeira linguagem. Isso é importante que você anote agora. Por quê? Porque para você saber qual é a sua linguagem de amor e identificar até mesmo do seu parceiro ou dos seus filhos ou de familiares e amigos, ok? Vamos lá. Palavras de afirmação. O amor que se expressa por palavras é um amor que se expressa por palavras. Em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. A pessoa que tem essa linguagem de amor, que são as palavras de afirmação, elas se sentem amadas. Essas pessoas que têm a palavra de afirmação, elas se sentem amadas, recebendo elogios sinceros, palavras de incentivo, reconhecimento verbal. Quando você reconhece, às vezes a pessoa quase não é de fazer nada, mas o simples fato dela levar o lixo para fora, ou lavar uma louça, ou dobrar uma cama, ou manter a casa organizada, ela está esperando o quê? Um reconhecimento da sua parte, um elogio. Nossa, que bom que você fez isso. Essa é a linguagem de amor da minha filha. Frases como: eu te admiro, você é importante, obrigado. Isso faz toda a diferença para quem tem essa linguagem de amor. A minha filha é muito bonitinha. Quando ela chega, a minha filha faz comida para mim e ela fica esperando o quê? O elogio. Quando eu falo que fez toda a diferença, falo muito obrigado, fica igual. Fica assim, dando uns chiliquinhos. Vamos lá. Continuando. Consequência. Quais são as consequências quando você não conhece essa linguagem de amor e você fala uma linguagem de amor diferente daquela que ela conhece, daquela que ela está esperando? O que acontece? A pessoa ela se sente invisível e desvalorizada. Pode parecer fria ou carente, quando na verdade só precisa o quê? Ouvir. Críticas duras causam feridas profundas nessa pessoa. O silêncio que você tem é interpretado como rejeição. Então, a pessoa que tem essa linguagem de amor, a consequência de você não falar essa linguagem, não expressar essa linguagem para com a pessoa que tem essa linguagem de amor, a pessoa se sente invisível, ela se sente desvalorizada. Pode parecer fria ou carente, sabe? Uma pessoa que você acha, essa é muito carente. Não, é a linguagem de amor dela. Quando na verdade ela só precisa o quê? Ouvir o quê? Algo verbal, como o quê? Muito obrigada, você é importante, você fez a diferença, eu amei que você fez isso. Você resolve apenas falando a linguagem de amor dessa pessoa. E como que eu soluciono isso então? Suponhamos que o seu parceiro tem essa linguagem de amor, que são palavras de afirmação. Como que você resolve? Aprenda a falar mais do que pensar. Troque críticas, pare de criticar, troque as críticas por encorajamento para essa pessoa. Use palavras diariamente, não apenas em datas especiais. Sabe, às vezes a pessoa só recebe um elogio nas datas especiais. Não faça isso, é diário. O amor é construído diariamente. Ore pedindo ao Espírito Santo sensibilidade para você falar com essa pessoa.
Se você não tem esse tato, essa sensibilidade, peça ao Espírito Santo para te lembrar, para te conduzir a forma como você deve falar com essa pessoa, ok? Para você que está aí, o que você vai fazer com essa pessoa que tem essa linguagem? Fale 3 palavras de afirmação, intencionalmente, para alguém mesmo. Comece a praticar. Não precisa ser somente para a pessoa que tem essa linguagem. Pegue 3 palavras de afirmação, intencionalmente mesmo. Você vai dizer intencionalmente para essa pessoa: oi, você está muito bonito hoje, você está muito bonita. Eu gostei do que você fez. Entendeu ou não? Amém. Vamos lá. A segunda linguagem de amor, que é tempo de qualidade. O amor que se expressa, esse amor ele se expressa pela presença, pela sua presença. Em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. A pessoa que tem essa linguagem de amor, como o tempo de qualidade, essa é a linguagem de amor do meu filho, do meu outro filho. Ele quer atenção total. Conversa sem distração, sem celular, sem estar conversando com outra pessoa, 100% focado nele. Estar junto, mesmo sem falar muito. Você não precisa nem falar muita coisa, mas só de você estar juntinho, grudadinho ali, já é importante para essa pessoa. E o olho no olho. Olho no olho. O que acontece se você não expressar essa linguagem de amor para quem tem essa linguagem de amor? A pessoa se sente sozinha, mesmo acompanhada. Celular, trabalho e igreja viram concorrentes do relacionamento. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar no celular, a pessoa vai ficar no trabalho, a pessoa vai ficar na igreja, vai ficar fazendo outra coisa. Só não vai querer estar perto de você. Pode interpretar a ausência como desinteresse ou abandono da sua parte. E conflitos surgem sem motivo aparente. A pessoa está irritada, sem motivo aparente. Por quê? Porque ela está querendo tempo de qualidade com você. Está querendo que você fique grudadinho, está querendo que você fique lá pertinho. Quer ter um olho no olho, quer que você esteja presente. Como que você soluciona isso? Como que você resolve então? Separe tempo exclusivo. É tipo assim, não é a sobra do seu tempo. Separe um tempo para estar com essa pessoa. Guarde o celular durante as conversas. Não mexa no celular. Não se distraia com outra pessoa. Crie rituais como tomar café juntos, caminhar, fazer oração juntos. Lembre-se, a presença para quem tem essa linguagem de amor vale muito mais do que presentes. Para a prática do devocional desse aqui, reserve hoje 15 minutos de atenção para alguém. Comece a praticar. Sem celular, sem distração. 15 minutos, olho no olho, tete a tete, conversando. Amém? Vamos lá. Continuando. A terceira linguagem de amor é os presentes. Amor que se expressa por símbolos. Esse amor, ele se expressa por símbolos. Em Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva vem do alto. Como essa pessoa se sente amada? A pessoa que tem essa linguagem de presentes. Pequenos gestos, lembranças simbólicas, não é valor financeiro, é a intenção. E tipo, eu pensei em você. Receber um presente singelo, como uma paçoquinha, uma bala, um chocolate, um doce, um mimo. A pessoa se sente muito
valorizada e se sente amada, porque ela vai pensar, ela lembrou de mim. Vamos lá? Continuando. Consequências de não compreender essa linguagem. A pessoa que tem essa linguagem de amor, atos de presente, é o seguinte. Depois eu volto naquilo que eu pensei aqui agora. A pessoa sente que não é lembrada se você não der um presente para ela ou um mimo. Datas esquecidas causam uma dor profunda. Tipo, nossa, eu esqueci a data do aniversário, eu esqueci a data do casamento, eu esqueci dessa data que foi tão importante. Um exemplo, tá? Então, essa causa uma dor profunda na pessoa. Pode parecer materialista, mas não é. Não é, gente, não é materialista. O problema não é o presente, é o significado que há por trás desse presente, tá? Como que você soluciona isso quando você tem uma pessoa, um companheiro, uma amizade, ou até mesmo um filho que tem essa linguagem de amor? Observe o que a pessoa valoriza. Crie hábitos de pequenos gestos. Olha, uma vez, eu não tenho essa linguagem de amor, tá? Mas uma vez o meu marido deixou escrito no banheiro do espelho, no espelho do banheiro, a seguinte frase: eu te amo, e deixou um coração. E colocou: já estou com saudades. E eu nunca esqueci disso. Ficou marcado na minha memória. Algo simples e singelo. Um recadinho na porta da geladeira. Tipo, estou pensando em você, estou com saudades. Tipo, você é especial. Essas coisinhas são mimos, entendeu? Vamos lá. Esqueci aqui. Crie hábitos dos pequenos gestos, né? E um bilhete pode valer muito mais do que um objeto caro, que é o que eu falei aqui para vocês agora. E associe presentes a momentos e sentimentos. O que quer dizer isso? A pessoa sempre vai lembrar por esse gesto que você fez. Sempre vai lembrar. Qual que é a prática dessa linguagem de amor? Faça algo, um gesto simples para essa pessoa. Eu já até sei para quem que eu vou mandar uma mensagem especial. Eu conheço várias pessoas que têm essa linguagem de amor, que é os presentes. Amém? Vamos lá. Atos de serviço, a quarta linguagem de amor. Essa é a minha linguagem de amor. Atos de serviço. O que quer dizer isso, Kelly? O amor que se expressa por ações. Eu sempre falo uma frase: o amor não é sentimento, não, é atitude. Quando o meu marido via que eu estava muito brava, você sabe o que ele fazia? Ele pegava uma vassoura ou alguma coisa, ele ia limpar a casa, ele ia limpar o banheiro, verdade. E quando ele fazia isso, me acalmava de um tanto que você não tem noção. Eu acho que acalmaria qualquer mulher, não é? Mas eu tô falando da minha linguagem de amor. Toda vez quando ele sabia que o negócio ia estralar pro lado dele, ele pegava a vassoura. E aí depois eu não conseguia ficar brava, né? E aí ele acabava me convencendo que não valia a pena brigar, entendeu? Vamos lá. Em Marcos 10:45, sobre essa linguagem, diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como que essa pessoa se sente amada? Como que eu me sinto amada quando as pessoas expressam essa linguagem de amor por mim? Quando alguém ajuda sem pedir.
Tipo assim, tá vendo que eu tô sofrendo, tá vendo que a pessoa tá sofrendo, vai lá, ajuda, não precisa pedir. Isso é valorizado para quem tem essa linguagem de amor. Quando as tarefas são compartilhadas, a pessoa vem e tira a carga, um pouco do peso e ajuda, sabe? Ajuda a carregar o fardo. Atitudes valem mais do que palavra. A sua atitude vale muito mais do que palavra, porque falar até papagaio fala. Meu papagaio fala o dia inteiro, meu amor, mas o comportamento dele mostra que não tem nada a ver, entendeu? É um amor prático, prova com atitudes. Agora, vamos à consequência. Agora eu vou dizer se isso é verdade ou não é verdade. Quais são as consequências de não compreender essa linguagem de amor, para quem tem essa linguagem de amor? Vamos lá. A pessoa se sente sobrecarregada. Verdade. A pessoa se sente sobrecarregada porque tá tudo nas minhas costas, não tem ninguém para ajudar. É difícil, hein? Pode interpretar palavras bonitas como vazia, tipo assim, não vem dizer que eu sou especial, não vem dizer que eu sou isso ou aquilo, sem você demonstrar atitudes disso. E não vamos acreditar nessas palavras, vai ficar vazias, lançadas ao vento. Vamos lá. Surge ressentimento silencioso. Nós ficamos muito pensativos. Poxa vida, será que essa pessoa não tá bem? Que eu tô precisando de ajuda. Vamos lá. Sensação de estar sozinha nas responsabilidades. Gente, é a mais pura verdade. É isso. Tem dia que não dá. Tem que tomar uma medicação, porque olha, para não surtar. Vamos lá. E aí, então, como que eu soluciono isso? Como que eu resolvo isso com essa pessoa que tem essa linguagem de amor? Observa o que cansa ela. Tipo assim, o que cansa a Kelly? O que cansa o meu marido? A sua falta de atitude, de não tomar iniciativa. Continua. Sirva, faça, sem esperar reconhecimento. Se você estiver fazendo para receber um elogio, não vai funcionar. Quem tem essa linguagem de amor, esquece, não vai funcionar dessa forma. Faça antes de ser pedido, antes de falar, faça. Não espere falar, porque quando essa pessoa que tem essa linguagem de falar, ela já está estressada. E provavelmente não vai falar, vai gritar. É complicado. Lembre-se que servir ao outro também é espiritual. Deus diz na sua palavra: aquele que quer ser grande deve servir o menor. O servir é espiritual. Vamos lá. A quinta e última linguagem de amor é o toque físico. Gente, eu tenho horror a toque, te juro. Quem tem essa linguagem de ato de serviço não gosta de toque. Não gosta, gente. E as pessoas que têm essa linguagem de amor, de toque, o amor, essa linguagem, ela se expressa pelo contato físico. A Bíblia diz em Mateus 8,3 o seguinte: Jesus tocou nele e disse: quero que ser curado. Jesus tocou porque Jesus perguntou: o que queres? Você quer ser curado? O cego disse: eu quero. Como essa pessoa se sente amada? A pessoa que tem toque físico, que tem essa linguagem de amor, ela gosta de abraço, ela gosta de segurar as mãos. Não vem andar comigo segurando as minhas mãos, mas de jeito nenhum. Não faça isso, nunca na sua vida. Carinho físico respeitoso. Sabe aquele cafuné? Passar a unha nas costas,
nos braços, fazer aquele carinho na cabeça. Nossa, apesar que eu gosto disso, isso aí eu gosto. Deve ser a única coisa que eu gosto, o cafuné na cabeça. E a proximidade, ficar mais próximo, sabe? Mais pertinho. Quais são as consequências para as pessoas que têm essa linguagem de amor e não são correspondidas? A pessoa se sente rejeitada e distante. Primeira coisa. Pode confundir frieza com falta de amor. Em relacionamentos conjugais, gera insegurança para essa pessoa e falta conexão emocional. Então como que eu soluciono isso? Entenda o limite. Entenda o limite do outro. Toque não é apenas sexual, é conexão para essa pessoa, tá? Um abraço pode curar mais do que palavras. Peça a Deus sensibilidade e respeito para que você possa compreender essa linguagem de amor e praticar essa linguagem de amor. Gente, imagina, antes de eu falar isso, deixa eu dizer algo que seria a prática devocional do dia dessa linguagem de amor. Dê um abraço verdadeiro, com intenção e presença. Se faça presente, abrace, beije, fique perto. Imagina a confusão que não dá se você casar com uma pessoa que a linguagem de amor dela é toque físico, e imagine você casar com uma pessoa que a linguagem de amor dela é atos de serviço. Imagina o conflito dos parceiros, os dois sentados no sofá, um querendo cafuné e o outro querendo que o outro mantenha distância. Ai, Senhor. Kelly, como é que resolve esse B.O.? Cada um cede um pouquinho. Faz lá o cafuné na cabeça e depois você vai lá e lava a louça, entendeu? Ai, gente, eu tô rindo porque é trágico. O outro não quer lavar a louça, aí eu vou me sentir ofendida, desvalorizada dessa forma. Ai, Deus, amar não é apenas servir, é aprender a falar a linguagem do outro. Façam tudo com amor. Quando não entendemos a linguagem de amor, criamos ruídos, mágoas e distâncias desnecessárias. Quando aprendemos, curamos relacionamento, fortaleceremos vínculos e refletiremos o amor do Senhor Jesus. Algo muito importante, com isso aqui você consegue resolver 50% dos seus problemas. Sabe por quê? Porque às vezes o seu cônjuge, ou seu filho, ou a sua amiga, ela tem a linguagem de amor de presente, está esperando um presente seu, um gesto, um carinho. E aí você chega e vai fazer uma janta para ela ou algo do tipo, não vai funcionar. Não é importante, essas coisas não é importante. Você precisa compreender a linguagem de amor de quem está perto de você. Amém? Amanhã eu vou trazer para você que vai resolver também o outro 50% dos problemas nos relacionamentos, que são o quê? Os temperamentos. Cada pessoa tem um temperamento. Quando você compreende o temperamento de uma pessoa e quando você compreende a linguagem de amor dela, minha filha, você solucionou boa parte dos seus problemas, vocês nem imaginam. Todo problema é problema de comunicação, problema de linguagem. Amém? Deus abençoe o seu dia e até amanhã, no nome de Jesus.